gosto sempre de começar com um pouquinho de cantoria para a gente chegar nos corações, né? Porque a música ela vai direto, ela não pede licença para a razão. E eu gosto de chegar mais cedo para isso, mas hoje eu não consegui. Então, no tempo que der agora, nós vamos iniciar com algumas músicas e depois nós vamos entrar no tema que Carlinhos me convocou para trazer um pouco mais de uma noção de saúde mental. Então a gente começa agradecendo a força de todos os nossos guias espirituais, os guias que sustentam essa casa, os guias que sustentam a nossa vida. Existem amigos espirituais que eles vibram a cada passo nosso, porque cada passo nosso significa que eles estão cumprindo bem o trabalho deles. É como um psicólogo que está acompanhando um cliente e o cliente começa a melhorar. É uma realização para o psicólogo, porque no fundo é uma vitória dos dois. Então, para eles é uma enorme alegria que vocês estejam aqui abrindo o coração de vocês para dar mais um passo. Então a Carla fez a oração e a gente completa essa oração dizendo que o passo nosso de cada dia eu possa dar hoje. Um passo no coração, que significa ter uma relação melhor conosco, um novo reconhecimento acerca da minha verdade. Depois nós vamos falar isso, o que significa um passo interior. O guia vem das estrelas, espalha o seu amor, fala pra todo mundo do caminho interior. O guia vem das estrelas, espalha o seu amor, fala pra todo mundo de Jesus, o Salvador. Bem-aventurado quem a verdade aprendeu a amar. Em uma só voz somos todos a cantar. O guia vem das estrelas e espalha o seu amor, fala pra todo mundo do caminho interior. O guia vem das estrelas e espalha o seu amor, fala pra todo mundo de Jesus, o Salvador. Bem-aventurado quem a verdade aprendeu a amar. Em uma só voz somos todos a cantar. O guia vem das estrelas, espalha o seu amor, fala pra todo mundo do caminho interior. Uma salva de palmas.
não sei se o fio vem. Isso para você, pode me falar. Valeu, eu vou, porque tem que falar umas coisas para vocês. Mas se der, depois a gente volta e canta um pouquinho mais. Então, é um prazer estar aqui, essa casa aqui há tantos anos, não sei nem falar quantos anos que a gente tem uma conexão aqui com essa casa e com algumas pessoas aqui também que continuam aqui sustentando por anos esse trabalho, e é um trabalho louvável. Vocês não imaginam a dificuldade que é sustentar uma casa como essa, sabe?
em todos os níveis, nível financeiro, nível emocional, nível energético, nível espiritual. É trabalho, trabalho às vezes difícil, trabalho de conflitos internos, né, de gente entrar, gente sair magoada, gente chegar com ideias novas, ser integrado na equipe, relações de confiança, de amor, de dor, acima de tudo, de crescimento. Falei alguma mentira, trabalhadores da casa? É isso, né, Wagner? Quem já enfrentou essa lida sabe. Às vezes com casas muito menores, a dificuldade que é. Assim foi o meu caso, eu fiquei, né, sustentei uma casa pequena durante 12 anos aqui lá em Belo Horizonte, e depois da pandemia, né, foi um limite para nós. Eu entreguei a casa e a gente continua entendendo que agora a casa é virtual. Então nós temos uma casa virtual que chama Oficina da Alma. Então tem um canal no Instagram, no YouTube, onde a gente segue ali partilhando isso que a gente tem para partilhar, que é um pouco do tema aqui de hoje. Meu nome é Matheus Cautiero, eu sou psicólogo, trabalho também com essa dimensão transpessoal, espiritual. Antes de ser psicólogo, era esse o caminho que mais vibrava a minha alma. Eu escolhi a psicologia justamente por ser a coisa que mais se parecia com esse amor que eu tinha pelo desenvolvimento da alma, que eu encontrei muito dentro, né, do espiritismo, dentro dos caminhos orientais. Eu tenho uma visão muito aberta, mas eu nasci numa família espírita, onde eu fui apresentado por princípios como a reencarnação, o Cristo, o plano espiritual, e aprendi a amar, né? Meu herói por muito tempo foi Chico Xavier, com aquele coração imenso. E assim, durante muito tempo, essa então foi a minha base. Depois eu fui aprendendo a abrir mais para a psicologia, para outros caminhos, mas no fundo, essa segue sendo a base. Eu acho que o que a gente tem de mais precioso nesse caminho é justamente a filosofia que sustenta cada casa séria de trabalho espiritual, que é a decisão de colaborar com a vida. Então, se eu posso falar em saúde mental, talvez esse seja um primeiro princípio que eu gostaria de dizer. Ele nem estava incluído nos slides que eu propus passar, mas eu sinto que esse é um dos princípios mais fundamentais. A gente sentir que a nossa vida tem sentido. E esse sentido, ele foi descoberto por vários pesquisadores, que quando a gente sente que a nossa vida faz sentido, é quando ela, de alguma forma, ela está colaborando com a humanidade, da forma que for. Cada um tem o seu jeito de colaborar. Você não precisa fazer nada especial, mas colocar esse sentido naquilo que você está fazendo. Sabe? E seja na sua família, no seu trabalho, né? Se você está comprometido com algum trabalho voluntário, às vezes na colaboração que vocês fazem aqui para sustentar essa casa, tudo isso é combustível. Às vezes a gente não imagina como que a nossa energia é sustentação. Se a gente tiver compreensão desse sentido, nós vamos perceber o quão o simples pode se tornar grandioso. E quando a gente não tem essa compreensão, a gente sai invalidando e depreciando um monte de oportunidades que a vida nos dá, para a gente poder estar justamente exercitando essa intenção de colaborar com a vida. Então, esse é um primeiro ponto. As pessoas que têm uma saúde mental presente, que elas estão bem com elas mesmas, elas entenderam que a vida delas não é para elas. Essa é a mensagem talvez mais essencial do Cristo. Ele entendeu que a vida dele não era para ele. A gente não tem que fazer o que ele fez,
mas existem entregas como Ele entregou na nossa perspectiva, na nossa dimensão. Cada um aqui tem um lugar para fazer essa entrega. Cada um aqui tem um lugar para crucificar seu ego, seu orgulho, sua rebeldia, sua revolta, sua teimosia, a sua obstinação. Sabe o que é obstinação? É uma vontade teimosa, é uma vontade rígida, que acha que para a vida ser boa, ela tem que ser só do meu jeito. Então, o que Jesus veio nos ensinar é que a vida não vai ser do nosso jeito, que existe, né, um processo que é muito maior do que a nossa vontade e que ele vai acontecer, quer você queira ou não, quer você goste ou não. A gente já se lançou nesse mar da vida e agora nós temos algumas coisas que estão na nossa direção e podemos remar e trazer direções e trazer inclusive uma confiança para que esses momentos difíceis eles possam ser atravessados com paz no coração, com confiança de que eles fazem parte de um desenvolvimento da nossa alma. Então, existe muito esse chamado para o servir, mas existem pessoas, né, no mundo necessitadas do nosso serviço o tempo inteiro. Às vezes é as pessoas que estão mais perto de nós, mas existe alguém mais perto ainda do que qualquer vizinho, do que qualquer parente, que somos nós mesmos. E a gente ainda não aprendeu a olhar para nós de um jeito que a gente possa considerar que somos nossos amigos. Porque o que a gente poderia definir isso? Ser meu amigo é atender aos meus desejos? É comprar chocolatinho para mim? É atender os meus desejos? Sendo que a gente aprende que nem tudo que eu desejo, inclusive, é o melhor para mim. Ou vocês acham que Jesus, em sã consciência, desejava aquele destino? Alguém acha que ele gostou daquela história final? Que ele foi para aquele martírio sorrindo? Não dá para imaginar isso. Ou seja, nós não entendemos ainda direito essa entrega, essa aceitação da vida. Então, para a gente falar de saúde mental, essa é a palavra-chave. Essa aceitação, para ele, era passar por aquilo. Eu fico imaginando quantas reuniões ele teve internamente com o Pai. O Pai é a nossa consciência suprema. Quantas reuniões ele teve no silêncio dos desertos da vida dele, para poder ter essa clareza, essa segurança de que era aquilo que ele precisava viver. Na nossa vida, tem um monte de coisa que também são coisas que a gente precisa viver. Sejam doenças, relacionamentos, dificuldades com filhos. Não tem como você desfiliar uma criatura. Você pode até se separar de uma mulher, de um marido rabugento. Mas um filho, você não desfilia. É sua história. Sabe? É você ali, de alguma forma, naquele ser. E as dificuldades que surgem em todas essas dimensões que a gente já se comprometeu, essas dificuldades, elas fazem parte desse processo. Que ora, quando a gente é capaz de aceitá-las, tem uma coisa que ainda é curiosa, ele fala assim, depois de saber que ele ia passar por isso tudo, ele fala assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês acham mesmo que é leve e suave?
Aonde que é leve e suave? Na aparência não é, mas é leve e suave internamente. Vai ser leve e suave quando eu parar de brigar com a realidade. Vai ser leve e suave quando eu começo a me aceitar. No meu compromisso, nas minhas limitações, o que não significa desistir de me trabalhar, desistir de me cuidar, mas aceitar que nós estamos limitados num corpo, nós estamos limitados numa faixa de relacionamentos, nós estamos limitados nessa personalidade. Tem coisas nessa personalidade que nós vamos ter que lidar com elas. Tem coisas que elas vão mudar rapidamente. Começa um tratamento, você fala, nossa, mas eu estou melhor, mudou. Começa um tratamento terapêutico, começa um tratamento numa casa espírita, começa um tratamento, qualquer tratamento que você faça, que seja sério e que você vá de boa vontade, com um querer verdadeiro se transformar, se conhecer, você vai ter resultado. E assim algumas coisas vão mudar, de forma que talvez você vai perceber, nossa, que alívio. Eu fiz agora um tratamento homeopático, né? Recebi uma dose de um medicamento que eu fiquei impressionado. Eu estava muito ansioso, uma dose já me reposicionou aqui internamente, e eu comecei a lidar com sentimentos que estavam por trás da ansiedade. Eu estava ansioso para não ver alguns sentimentos. Sabe o que a gente faz para não olhar para nós, para não aprofundar na nossa intimidade? A gente começa a fazer um monte de coisa, começa a ocupar o nosso tempo todo com Instagram, com WhatsApp, com YouTube, com fazeção, com falação, tudo, ocupar tudo para não sentir uma ansiedade, para não parar, só para quando vai capotar para dormir. Conhece algum vizinho assim, algum parente distante? Ou vocês já passaram por isso também? Eu estava assim, uma fase assim, não estava conseguindo parar, parecia uma locomotiva. E com esse tratamento, assim como um tratamento que vocês fazem aqui, algumas coisas a gente recebe ajuda, mas essa ajuda não é para livrar o mal, porque o mal é a gente brigar com o mal. Essa ajuda é para nos dar coragem para encarar o mal, porque Jesus falava, não tem mais, não tem mais. Mas a gente teme, nem sabe o que a gente teme, mas toda a ansiedade que a gente vive, por trás dela tem um medo. E então eu passo a olhar o que está por trás da ansiedade, e ali então eu começo a me haver com sentimentos que não estavam sendo possíveis enxergar antes. Então, a nossa pergunta principal é essa: queremos ver? Queremos olhar? Ou eu ainda estou com a expectativa de que alguém tire para mim? Então, essa é a primeira desilusão que a gente precisa viver para poder compreender a profundidade de um desenvolvimento espiritual. É saber que os espíritos, Deus, Jesus e todos os recursos, eles não vão nos livrar de passar por aquilo que a gente precisa passar. Eles não podem nos livrar, a gente, da gente mesmo. Porque se fizessem isso, iam estar tirando de nós a nossa maior força, que é o livre-arbítrio. Porque tudo que a gente está vivendo, sabe o que é? Um reflexo das nossas escolhas.
tudo que você está sentindo na sua vida, ela é uma expressão de escolhas internas que estão sendo feitas sem consciência. E esse é o ponto onde a gente se perde. Eu nunca vi essa casa tão silenciosa, estou achando maravilhoso. Que bom. O calor é um fator, né? A gente tem muitas formas de nos dispersar. Então, poder ter... Nós não vamos estar o tempo inteiro focados nisso, mas poder ter espaços para esse foco, espaços para esse olhar interno, é o caminho para que a gente possa ir dando passos. Porque, gente, nós só vamos ver se a gente quiser ver. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta de Allan Kardec: por que é tão difícil superar as más tendências? Os Espíritos respondem na lata. É que os Espíritos, eles não têm muito modos, eles não têm, né, muita cerimônia, nem piedade, diretos. De verdade, é difícil porque de verdade vocês não querem o suficiente. Vocês não querem, sabe? Porque no momento em que a gente quer, no momento em que a gente realmente decide por ajuda, por pedir ajuda, decide por se abrir para sair desse lugar fechado que a gente se meteu, no momento em que isso é decidido de toda a alma, gente, surge um recurso. Surge um recurso. É um sonho que você tem. Você é atendido psiquiatricamente no mundo espiritual. Você é atendido. Chega um livro, chega uma palestra, chega de alguma forma um movimento, uma ajuda. E aqui dentro a gente passa a acessar um potencial de mudança que não estava acessível, porque em verdade eu não estava aberto para o novo, eu não estava aberto para a mudança. E por que a gente não se abre para a mudança? Mesmo estando sofrendo, mesmo estando num lugar que às vezes a gente sabe que não é satisfatório. Porque às vezes, mesmo insatisfatoriamente, esse é um lugar conhecido. Esse é um lugar que a gente está acomodado. Deixa. Vamos levando, né? Quando Deus quiser, Deus quer o tempo inteiro. Só que Ele não vai forçar ninguém a nada. Deus é puro amor disponível para quem se abrir para esse manancial. Mas quem é que decide se abrir? Sabemos nos abrir? Então, as últimas pesquisas que a gente tem feito, os exercícios que a gente tem feito, é que o fato da gente entender todo esse processo, ele não é suficiente. A gente só vai realmente alcançar transformações aqui dentro quando a gente se abrir para sentir, sabe? A simplicidade de poder, com uma frase, fazer uma oração sincera. Eu abro o meu coração para sentir aquilo em mim que precisa de cuidado. Na sinceridade desse pedido, quantos movimentos podem acontecer? Então, se eu for olhar várias e várias linhas terapêuticas que estão aí hoje para ajudar a gente, nós temos hoje, pessoal, assim, um momento, eu repito isso sempre, muito precioso na humanidade, que nós nunca tivemos tantos recursos terapêuticos disponíveis para nós. Essa casa é um deles. Vocês vêm aqui, vocês não pagam nada e recebem aqui um tratamento, um cuidado, um carinho, uma energia, né? Um ambiente todo preparado. Nós temos, assim, centenas de recursos terapêuticos hoje e cada ano que passa nasce mais um. Alguém é inspirado a trazer mais uma forma.
de ajuda. Eu me conectei com uma específica, que meu coração vibrou para seguir e aprofundar esse caminho dentro da psicologia, né, que é chamada a focalização, no qual eu dou aula para terapeutas a esse respeito e estou ali cuidando, né, das pessoas com essa metodologia. Mas essa é só uma, porque ela, no fundo, quando um terapeuta escolhe uma metodologia, geralmente é a que ele tem mais necessidade para se tratar. Mas se eu for olhar para todas as metodologias, com as várias linguagens diferentes, elas têm algo em comum. Que no fundo, gente, qualquer caminho só vai nos ajudar de verdade a ter uma relação saudável conosco, a desenvolver saúde mental, se esses caminhos nos ajudarem a nos aceitarmos mais como somos. A gente aceitar melhor aquilo que eu estou sentindo agora. E quanto mais eu brigo com a minha realidade, quanto mais eu brigo com o que eu sinto, mais doentia vai ser minha mente. Eu vou gastar muita energia para evitar sentimentos e experiências, energias que deveriam ser impulsos para que a gente desse passos, elas vão estar sendo gastas com a gente brigando com a gente brigando com o que a gente sente, a gente brigando com a vida, a gente brigando com as pessoas, querendo que as pessoas também sejam como a gente quer. Então, se eu puder falar em saúde mental, em saúde emocional, ela foi definida por Carl Rogers, um pesquisador humanista, como uma noção de vida plena. A pessoa que está em saúde mental é uma pessoa que está aberta para a vida, que ela está aberta para as mudanças da vida. E se a gente olhar para dentro, o tempo todo nós estamos mudando. Ou tem alguém aqui que consegue manter uma constância emocional o tempo inteiro? Por favor, eu gostaria muito de conhecer essa pessoa. Eu atendo há 22 anos, eu nunca conheci alguém. A não ser que fosse uma pessoa muito doente mesmo, porque ela está constantemente péssima. Mas eu não conheço alguém que está constantemente ótimo. No sentido de que a nossa personalidade, ela está oscilando o tempo todo. E como que a gente lida com essas oscilações? Se a cada oscilação eu me sentir abandonado por Deus, se a cada oscilação eu começar a brigar comigo como se algo tivesse errado, como que a gente lida quando a vida não é fácil? É dessa aceitação que eu estou tratando hoje, para a gente poder compreender o que significa realmente estar de bem com a vida e de bem conosco. Vou passar alguns. Então, a pessoa plena é a pessoa que está aberta a todas as experiências. Então, uma pessoa saudável, sabe como é? Ela saudável é aquela pessoa que ela está triste, aí depois ela está feliz, aí outro dia acontece uma coisa, ela sente raiva. Não estou falando que ela precisa bater no outro ou xingar o outro, mas ela sente raiva. Ela sente dor, ela sente culpa. Uma pessoa saudável, ela está aberta para a vida que pulsa dentro dela com todas as estações. Uma pessoa doentia, uma pessoa doente emocionalmente, é uma pessoa rígida. Ela só quer uma estação. Eu só gosto de verão. E aí quando chega o inverno, começa a xingar e brigar. O inverno inteiro. Só quero ficar bem. Só quero estar alegre. Poxa, eu não estou alegre. Não estou alegre. Você pode aceitar isso? Ou você vai ficar se forçando uma simpatia?
Então, uma pessoa saudável é uma pessoa que ela consegue respeitar seus ritmos, seus ciclos. Não é só as mulheres que têm ciclos. Os homens têm ciclos, os humanos têm ciclos. Eu estava num trabalho, comprometido com um trabalho espiritual, 7 anos e meio. Em determinado momento, gente, eu comecei a sentir que não era mais para me ficar ali. Eu não me conformei com aquilo, porque na minha cabeça eu tinha muitos motivos para continuar. Mas a nossa alma, diz Bert Hellinger, a nossa alma tem outros critérios. Tem outros critérios para definir que eu quero ficar nessa relação. Tem outros critérios para definir que eu quero sair dessa relação. E que a nossa mente racional não entende. Então, enquanto eu pude, eu brigava, briguei, até o momento que eu briguei tanto comigo, que eu consegui arrumar uma briga fora de mim, com a coordenadora lá do projeto, para dizer, agora eu vou embora. Vocês já escutaram o Tim Maia, quando ele fala assim, me dê motivo para ir embora, chegou a hora. A gente procura motivo sem saber, para ir, para ficar, para mudar. E ali então uma mudança foi feita, e aí eu tive um sonho, onde no sonho eu tirava uma carta, e essa carta estava escrito, respeite seus ciclos. E eu entendi que era aquilo. Em vez de ficar me culpando por estar saindo, culpando o outro por não ter sido legal comigo, buscando culpados para coisas, gente, para movimentos que precisam acontecer e que a gente não entende. Então, estar aberto, estar em saúde mental plena, significa estar aberto para o que eu sinto, né? Eu sinto, e nem tudo que eu sinto eu vou entender. Às vezes eu vou demorar um tempo para entender, né? Eu estou aqui, tem umas 3 semanas assim, que eu estou sentindo uma tristeza. Todo dia eu sinto um pouquinho. Aí comecei a compreender algo sobre ela, mas eu não tenho um poder para mudar isso. Eu posso tomar um remédio para tentar abafar isso, mas eu não vou fazer. É um processo, né? Eu aceitei passar por esse inverno. E eu sei que ele vai passar, principalmente se eu não brigar com ele. Ele é só uma parte de um processo para ajustar algo aqui. Porque eu não sei se vocês sabem, o inverno ele tem uma função nas estações. Não é só uma punição de Deus, não. Deus está punindo a gente com o inverno. Não, tem nada a ver com Deus. São só as leis biológicas cumprindo papéis. E quando a gente cumpre um papel em algum lugar, em algum processo, em alguma pessoa, acabou, muda, a gente morre, muda, a gente sai, muda, as pessoas nos tiram, mudam, a gente arruma uma briga para sair. Mas tudo tem uma função. E o inverno ele tem uma função, ele leva a força das folhas lá para a raiz, traz uma renovação na vida. Se a gente não aceita passar pelos invernos, nós não vamos renovar. O inverno é o luto da alma, gente. E a gente tem luto, não é só quando a gente perde alguém, não. Sabe? A gente entra em luto quando a gente perde uma ilusão. A gente entra em luto quando a gente perde uma imagem a nosso respeito, que a gente tinha, gostava muito. Entra em luto. Crescer dói. Por isso, porque a gente se agarra a falsas imagens a nosso respeito. E a vida, com a sua misericórdia divina, ela vai quebrando. O falso, ele vai ruindo. Todo o trabalho de conhecimento, essencialmente, sabe o que é? A desconstrução do falso. É a gente aprendendo que a gente não é quem a gente pensava que era. Que
que eu não sou tão bonzinho assim quanto eu pensava, quanto eu queria. E eu também não sou tão mal quanto eu tenho medo de ser. Então nós vamos desconstruindo um monte de imagens. Imagens que às vezes eram o olhar do meu pai a meu respeito. Quanto tempo que a gente demora para poder compreender que nós não somos aquilo que meu pai pensava de mim, que minha mãe pensava de mim. Então essa desconstrução, ela dói. E ela vai trazer lutos, que às vezes a gente precisa estar vivendo para que aconteça um renascimento. Então, se eu não me abro para essas experiências, eu não vou mudar, eu não vou crescer, eu não vou atualizar o sistema. E o sistema, quando ele não é atualizado, quando um movimento não acontece de mudança, sabe? Essa é a definição de doença. É quando a gente resiste à mudança, nós vamos adoecer. Fisicamente e mentalmente. Vou repetir. Toda doença, todo transtorno, quando a gente vai olhar na essência dele, nós vamos encontrar, sabe o quê? Uma resistência à mudança. Então, onde é que a vida está nos chamando para um novo passo, para um novo movimento, e que eu estou resistindo? Aí surge uma doença, surge um transtorno, surge uma dificuldade. Essa dificuldade, ela vai nos reposicionar. Não sei se vocês já perceberam, mas todo mundo, eu percebo muito comigo, toda vez que eu tenho uma dificuldade, às vezes passo por um processo, né, por exemplo, mesmo que seja um processo simples, uma gripe, quando acaba a gripe, eu estou melhor do que eu estava antes de gripar. Entenderam? A gripe como uma função de trazer um reposicionamento que eu não estava dando conta de fazer sem ela. Isso é uma gripe. Agora, tem outras, que eu não vou ficar citando aqui para não alegrar vocês, sintomas mais graves, mais sérios, mais desconfortáveis, que são, na verdade, outras formas da nossa alma nos dar empurrões para a mudança que eu não estava dando conta de fazer. Essa é a função do sofrimento na nossa vida, gente, só essa, gerar mudança. Se a gente pode compreender isso, esse caminho vai ser facilitado, mas nós não vamos deixar de viver. Porque enquanto existir cegueira na nossa forma de se ver, vai precisar ter sofrimento para nos despertar. Essa é a função do sofrimento. Então, se quando a gente começa a sofrer, a gente puder se perguntar o que a vida quer de mim com isso, o que eu preciso aprender com isso. Essa resposta não é imediata, na maioria das vezes, e nem intelectual. Mas ela precisa ser verdadeiramente sentida, e não um pedido de satisfação para Deus. O que é que você quer com isso, hein? Tem gente que faz assim, né? Ele ora porque ele não pode mandar. Que se pudesse mandar, ele mandava em Deus. Aí a oração dele, ela é uma oração exigente. Não funciona. Perguntaram para a Madre Teresa, como é que você ora? O que você fala com Deus? E ela respondeu, eu escuto. Estamos aprendendo a escutar mais. Saúde mental é a gente se escutar. Para a gente estar bem, a gente precisa se escutar. E se a gente reparar, quanta coisa a gente faz para não se escutar. Então, quando Cristo fala, não resistais ao mal, Ele não está falando do mal fora. Ele está falando do que a gente chamou de mal. Do que a gente se fechou aqui dentro. Porque tudo aquilo que a gente considera mal, a gente se fecha e fala, isso não quero sentir. Se a voz da resistência, que cria barreiras, que nos separa de Deus, porque se eu me separo de mim, eu me separo de Deus. Se eu me fecho, se eu fecho o meu coração, eu perco minha conexão com Deus.
E eu volto a me conectar com Deus quando eu abro o meu coração. Abrir o meu coração é realmente assumir o que eu estou vivendo agora. E do lugar que eu estou, eu assumir, aceitar e desse lugar poder dar mais um passo. Então, a gente hoje trabalha muito mais para sustentar aquilo que está fechado, para manter posturas rígidas que vão evitar o desconforto, do que de fato estamos trabalhando para nos fortalecer, para olhar de frente para o que eu estou sentindo, para a minha verdade experiencial, para a minha estação. Não fugir das nossas estações. Foi feito pesquisas psicológicas. Carl Rogers foi um pesquisador incrível. Pesquisas, gravações, entrevistas. E nessas pesquisas ele descobriu um postulado que é o seguinte: a gente só muda aquilo que a gente é capaz de aceitar. Então às vezes a gente quer mudar brigando com o que eu estou sentindo. Não vai mudar nunca. Porque para mudar, primeiro eu preciso me desarmar em relação àquilo. Eu preciso me permitir ser afetado por aquilo. Aceitar é não brigar com a realidade. Isso é fácil de entender. Alguém tem dúvidas sobre isso? Então vocês estão liberados, todo mundo pronto para voar. É isso. É simples de entender, mas pôr em prática, gente, é processo para vidas. Uma vida é pouquinho. Uma vida é um ensaio. Por que a gente fala aqui em reencarnação? Porque é a única coisa que dá sentido para esse processo. Porque senão não ia fazer sentido nenhum se não tivesse uma continuidade. Porque uma vida é muito pouco. Muito pouco. Pouquinho tempo atrás eu estava aqui 20 anos. Estou aqui 20 anos. Passou 20 anos. Não é? E o que a gente desenvolveu espiritualmente nesse tempo? São passos preciosos. Mas há de convir que eles não são miraculosos. Eles não são fantásticos. Né? Eu não acredito em ninguém, nenhum terapeuta que diga: olha, resolva o seu problema em 10 sessões. Puxa, se vocês ouvirem isso, gente, corra para o outro lado. Porque quem é que tem o poder de definir os destinos da nossa alma? Nem a gente sabe, nós não temos controle. E é justamente por isso que a gente briga, porque a gente quer controle. E o que a gente precisa aprender é justamente confiar naquilo que eu não controlo. Tem uma parte que eu controlo. Cheguei atrasado, mas eu cheguei na hora, deu. Né? Descontrolei um pouco, porque eu queria ter chegado meia hora antes para vir com calma, tocar mais música como eu costumo. Tem uma parte que a gente controla. E é bom que a gente controle. Eu tenho horário para as coisas. Hoje vai ter a final da NBA, quem está vendo aí o Dallas e o Boston, 9h30. Se eu quiser ver, é esse horário, não vai mudar para me ver. Nós temos controle de remédio, estou tomando remédio, tem um horário. Mas tem uma outra parte. Ah, beleza, obrigado. Tem uma outra parte que foge do meu controle. E como que eu lido com a vida nas dimensões onde ela foge do meu controle? Posso aceitar que isso é o melhor que poderia ser para o meu crescimento? Ou vai começar aí uma revolução? Vai começar uma rebeldia? Vai começar uma pirraça? Porque no fundo, quando a gente vai olhar muitas pessoas que estão em crise, quando a gente abre assim a portinha do coração para ver lá dentro, sabe o que a gente encontra? Uma criança fazendo pirraça. Pirraça com a vida, pirraça com Deus, pirraça com os nossos pais, projetados no nosso marido, projetados na nossa esposa.
mas é a gente fazendo as mesmas pirraças. Não vai me dar? Não vai fazer o que eu quero? Tem várias formas de pirraçar. Cada um que saiba reconhecer a sua, para poder conseguir se tirar desse transe da vitimização. Toda pirraça por trás, todo sofrimento, nós vamos encontrar uma vitimização, que é essa incapacidade da gente perceber a nossa responsabilidade naquilo que eu estou vivendo. Isso ainda é muito difícil, é outra coisa fácil de entender. O Espiritismo fala disso desde que nasceu. A psicologia, com a descoberta do inconsciente, veio alargar isso e dizer, olha, não é só aquilo que eu escolhi em outras vidas que eu estou vivendo agora, é o que eu continuo escolhendo todos os dias. Nós escolhemos todos os dias em níveis que a gente não percebe. A nossa postura interna, repara a sua postura interior, a nossa disponibilidade para estar aqui agora, a nossa disponibilidade para a vida, a nossa disponibilidade para poder se alinhar às leis divinas. Honestamente falando, qual tem sido a sua disponibilidade? Você quer que as coisas sejam boas, sem que você tenha que mudar porra nenhuma. Geralmente é assim. Essa é a maior ilusão que a humanidade vive, sabe o quê? Querer um atalho. Eu fiquei assim um tempão, eu estava ali na minha clínica, e eu ficava ali dando grupos de estudo com alunos, psicólogos, terapeutas, e era bom demais. E aí eu ficava pensando assim, uma fantasia, né? Um dia vai vir alguém aqui e vai falar assim, esse menino é bom, eu vou montar uma empresa para ele, vou patrocinar esse menino, sabe, igual um olheiro de futebol, que fica lá vendo eles jogando bola, e vem um olheiro e fala, aquele ali é bom de bola, aquele de azul ali, vem, vamos treinar comigo, e leva ele para treinar lá na Arena MRV, Galão da Massa, e o cara vira um astro, né, Carlinhos? Ovacionado, porque ele foi escolhido por alguém. Eu estava ali esperando um olheiro me escolher, sabe o que aconteceu? Nada, ninguém me escolheu, nenhum olheiro foi me ver, e eu estou vendo outras pessoas avançar, eu estou vendo o meu negócio parado. Aí teve um dia que eu falei, acho que sou eu mesmo que vou ter que fazer alguma mudança. Eu vou ter que descobrir como é que faz isso, que monta uma empresa, que começa a entender disso, daquilo, que eu não queria entender. Eu queria que alguém fizesse isso para mim, para eu continuar fazendo a mesma coisa. Mas não, eu tive que me abrir para entender, assumir a responsabilidade. Você está onde você está, porque você não quer crescer. Por quê? Crescer dá trabalho. Tem problema estar onde você está, só não reclama. Crescer dá trabalho. Essa casa, quando ela começou, qual que era o tamanho dela? Acho que ela terminava aqui no palco, né? Era pequena, nem tinha isso aqui, né? Era um barraquinho. Ela foi crescendo ano a ano. Cada vez que eu venho aqui, tem um andar novo. Crescer dá trabalho. O número de pessoas que tem, tudo isso dá trabalho. Internamente, por que que não seria igual? Por que que internamente a gente criou a ilusão de que nós podemos crescer sem trabalho, sem ter que entender daquilo que eu não quero ver, sem ter que olhar para aquilo que eu não quero ver? Saibam que se a gente está onde a gente está é só por um motivo. Nós não queremos ver algumas coisas a nosso respeito. Se a gente se abre para ver a verdade de todo o coração, sabe o que vai acontecer? Um movimento.
Para onde? Não sei, mas vai acontecer um movimento toda vez que eu me abrir para um encontro aqui com a verdade, sentida. Não é só ficar querendo entender com a cabeça, mas com a verdade sentida. Toda vez que eu fizer contato com os meus sentimentos, com a minha verdade sentida, um movimento novo vai surgir na minha vida. Uma mudança vai começar a acontecer. Vamos passar mais um pouquinho. Fizeram uma pergunta, essa é uma pergunta que eu retirei de uma palestra canalizada por uma entidade que se apresentou como o guia. Ele não deu um nome mais específico, por uma médium chamada Eva Perracos, já faleceu, uma austríaca que morou nos Estados Unidos, e a partir dessas mensagens canalizadas, ela apresentou para o mundo um trabalho incrível, chamado Pathwork, ou, na tradução do Brasil, o trabalho do caminho. E é uma comunicação, com conteúdos muito psicológicos, mas é uma comunicação que nos inspira ao desenvolvimento espiritual. Qualquer um que quiser ver, pesquisar, essas palestras estão disponíveis, basta digitar Pathwork, e aí vocês vão ter acesso a sites com elas por escrito, ou se quiserem também pegar áudios dela, eu tenho feito esse trabalho de gravar elas em áudio e colocar no canal Pathwork MG no YouTube. E aqui eu retirei alguns trechos dessa palestra número 37, que ela vai falar de o jeito certo e o jeito errado de aceitação. Então aqui foi feita uma pergunta para essa entidade, essa pergunta era: eu gostaria de saber por que eu estou me sentindo tão mal essa semana. E aí o guia responde: é justamente por isso que você está mal. Você está mal porque tem uma mudança acontecendo. O fato de você não estar bem não é o inimigo que você tem que lutar. A gente está escolhendo mal as nossas lutas, gente. Eles não estão fora de nós. E nem dentro. O inimigo é tudo aquilo em nós que quer excluir, que quer se fechar para a realidade. Ela quer excluir o mal. A resposta: não há melhora possível sem trazer a ferida à superfície. Isso sempre dói. É o mesmo que acontece com a doença física. Então, às vezes, vem para a superfície as doenças e as feridas para serem tratadas. Então, às vezes, vem as crises: eu estou mal, estou falando com vocês que eu estou vivendo isso, tem 3 semanas. Por quê? Está vindo à tona o que estava escondido por trás da ansiedade. Está vindo à tona para ser tratado. E aí, o que a gente faz? Me dá um remédio aí para isso passar. E aí você abafa o caso de novo. E a gente vive abafando os casos internos. A gente vive, fechando os olhos e ouvidos para tudo aquilo que não convém a essa imagem ideal que a gente criou de nós. Por que dói? Porque vai rasgar o nosso orgulho, porque vai rasgar as nossas construções. E não tem jeito, é o que eu disse, o luto da desilusão. Então tem coisas, gente, que às vezes nós estamos fugindo a vidas. A vidas nós estamos fugindo, por exemplo, de ficar de frente com a experiência da dor da solidão, da dor da impotência, da experiência de se sentir frágil. Aí toda vez que isso acontece, a gente foge. Eu lembro de um caso muito impactante que Chico Xavier contava, de uma mãe que foi levar para o Chico uma criança, um filho,
que ele não tinha as pernas e nem os braços. E a mãe não entendeu, por que meu filho veio, foi pedir para o Chico alguma luz, alguma compreensão daquela situação. E aí Chico, assessorado por Emmanuel, teve acesso aos arquivos. Vamos puxar aqui o arquivo dessa criatura. Porque, gente, nós temos arquivos. A gente está aqui. É só mais um passo de uma longa jornada. Puxou o arquivo e aí o Chico falou, olha, Emmanuel está dizendo que esse bebê, que essa pessoa, que esse ser que hoje está aqui, impotente, já tem, essa é a 4ª vida, mas já tem 3 vidas que ele vem e se mata. Então agora, nessa vida, esse é o dispositivo de segurança para ele não repetir. Porque sem mão, sem perna, ele não vai conseguir facilmente se matar. Então ele vai ter que ficar. Esse é o nosso desafio, gente. Decidir ficar. Decidir ficar nessa vida. Decidir ficar nesse corpo. Decidir ficar com essas emoções. Decidir ficar com as mudanças de estações que a gente vive. Porque o que a gente faz sem perceber é fugir. De formas espetaculares nós encontramos para fugir de nós mesmos. E é essa a causa do nosso maior adoecimento. Assim como é a causa da nossa cura, a gente permitir que esse processo flua, deixar passar as estações, deixar passar os sentimentos. E eles vão passar. Eles só não vão passar quando eu recuso, brigo, crio barreiras e oposições. Vamos ver se dá mais um. Passa mais um. Como viver de acordo com a lei divina que determina a aceitação das diversidades, das adversidades da vida, sem cair na negatividade e no pessimismo. Porque esse é que é o nosso desafio. Tem alguém aqui que não vive oscilações, onde você vai ter que se haver com negatividades, com adversidades, com sofrimentos? Tem alguém que não vive isso? Se a gente estiver no mesmo barco, se todos aqui forem humanos mesmo, que diz que tem uns infiltrados, mas eu nunca vi nenhum. Na nossa raça humana, você está aqui, você sofre. Você está aqui, você perde o controle de um monte de coisa, de um monte de situação, que você pode ignorar e falar, não, vou fingir que não estou vendo, ou vou fingir que não está doendo. E você consegue, por muito tempo, até que vem uma crise que te arrasta para ficar de frente com a verdade. Por misericórdia, para poder trazer evolução, porque senão a gente fica, vidas. Eu trabalhei muitos anos com moradores de rua. Trabalhei 7 anos, para mim foi uma outra faculdade, trabalhar com moradores de rua. E a gente fala hoje, pessoas em situação de rua, é um termo mais adequado. E eu tive uma experiência assim, incrível, conheci cada história, cada coisa, eu saí assombrado, assim, meu cabelo saía em pé, assim, e eu, recém-formado ali, terminando meus estudos, ainda cheio de ideias, de romantismos em relação à psicologia, e ali eu ficava de frente com situações que eu me sentia completamente impotente. E uma delas que eu me lembro, tinha uma pessoa que ele vivia dormindo nas ruas, e quando a gente ia ver se a gente podia fazer algo por ele, ajudá-lo, ele tinha sempre uma ferida na perna, e aí ele começava a dar ordem para a gente. Mande chamar lá os enfermeiros depressa. A gente, rapaz, bom dia.
E eu chamava ele de Lord Washington. Como é que você chama? Washington. Aí eu brincava com ele, esse é o Lord Washington, está aqui, dormindo na rua, perna despedaçada, mas ele continua espiritualmente a mesma encarnação daquele nobre feudal que dava ordens para todo mundo. A interna é a mesma. Vai precisar voltar como morador de rua, mas quantas vezes? Para baixar o orgulho, para baixar a bolinha, para poder agradecer, para pedir por favor. Não sei, gente, Deus não tem pressa, então nós vamos. Né? Nós vamos. Mas por que é tão difícil lidar então com as adversidades? Porque a gente cai no pessimismo. Eu estou fazendo um monte de coisa boa, que está dando um monte de certo. Quando começa um errado, aí eu falo assim, ah lá, tá vendo? Não vai dar. Por que eu comecei a fazer isso? Não vai dar certo. Aí eu paro, pô Mateus, você está fazendo um monte de coisa legal, um monte de coisa certa, porque esse negócio, esse projeto não deu. Aí você já vai, por quê? Só pode ser bom se for tudo bom? Se for tudo certo? Como que a gente lida com a frustração? Frustrou um pouquinho, já joga tudo fora. Meu tempo acabou. Então, como lidar com isso para a gente fechar? Joga só mais uma que a gente fecha. Deixa eu ver se é esse. Não. Não, é esse mesmo, é esse mesmo. Essa frase que eu queria trazer. Em vez da gente ficar preso, né, nesses momentos, nos tempos difíceis, nos tempos sombrios, o que deseja me ensinar? O que dentro de mim provocou isso? E aí vocês terão adotado uma atitude correta. Nas horas sombrias, que o sol, em vez de pensar que ele nunca mais vai brilhar, mas a gente aprender a encarar a escuridão de maneira construtiva, para descobrir as causas interiores que nos levaram a essas crises. Eu não estou falando de pequenas frustrações casuais, mas de crises, de situações que estão se repetindo e que estão arraigadas na nossa vida por muito tempo, vocês sabem bem quais são. Há esperança se a gente decide olhar de frente para o que em mim está sustentando essa realidade. Queremos ver? Se quisermos, nós não vamos ficar sem resposta, porque o Mestre prometeu: pedi e obtereis, batei e abri-vos-á. Vai chegar, se a gente quiser. Força para o nosso querer. Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado.